Uai, deu algum problema aqui. O Francisco Galdino foi removido. Por que será? Bom, a gravação tá on. Boa tarde, Letícia, da Fundação FACEV. São 14h34. A gente estava falando da pontualidade, então vamos começar com a abertura oficial, né? Olá, boa tarde a todas e a todos os presentes. Eu informo que essa live está sendo gravada, posteriormente será disponibilizada no canal do YouTube da Fundamig. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu estou superintendente da Fundamig, que é a organização representativa do terceiro setor em Minas Gerais. Vou conduzir agora essa live. Eu peço a gentileza a todos os participantes de manterem os seus microfones desligados ao longo da live. Caso tenham dúvidas durante as falas, ou escrevê-las no chat, ou levantar a mãozinha. É só apertar o botãozinho com o desenho da mãozinha aqui abaixo, e aí a gente vai dar a vez na hora das perguntas a cada um de vocês. Esperamos que dê tempo. Se não der tempo, a gente faz contato posteriormente à live para esclarecer todas as dúvidas. Como eu disse anteriormente, a Fundamig é a organização representativa do terceiro setor em Minas Gerais e nasceu de uma aliança entre as fundações mineiras e o Ministério Público há quase 30 anos atrás, em 1994. Na gestão da doutora Tatiana Pereira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e as Alianças Intersetoriais, que a gente conhece como CAUTS, estreitamos ainda mais os nossos laços, o que se desdobrou em 3 acordos de cooperação técnica. O primeiro, para a realização do diagnóstico do terceiro setor em Minas Gerais, que é um projeto que está em andamento. Quem quiser saber mais sobre o projeto, é só acessar lá o nosso site da Fundamig. O segundo, para o desenvolvimento do programa Hands-on Compliance, que foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral, com patrocínio da CCR, com o objetivo de desenvolver profissionais e preparar organizações guiadas pelas melhores práticas de compliance e por comportamentos éticos. O foco do Hands-on é apoiar organizações a estruturarem seus programas de integridade por meio de uma capacitação com professores da Fundação Dom Cabral totalmente online, assíncrona e autoinstrucional. Com carga horária de cerca de 40 horas de dedicação no total e a participação de 2 profissionais por organização. O Hands-on Compliance foi ofertado de forma totalmente gratuita em 3 turmas. Eu acredito que boa parte dos senhores e das senhoras aqui presentes devem ter participado de uma dessas 3 turmas, ou ainda está participando, porque a terceira ainda está em andamento. Né? E só lembrando que por meio da parceria da Fundação Dom Cabral com o Ministério Público e com a Fundamig, que foi firmado esse ACT em 2021, né? E aí eu vou apresentar brevemente aqui alguns dados das 2 turmas que já estão concluídas, né? Na primeira turma, nós tivemos 93 participantes de 50 fundações que concluíram o programa com êxito. Na segunda turma, foram 70 participantes de 37 fundações, e a gente tem uma terceira turma que ainda está em andamento, para a qual nós tivemos 42 participantes de 22 fundações e 16 participantes de 8 fundações. Essa terceira turma, a gente teve a oportunidade de abrir para associações também, e estão aí caminhando para a conclusão do programa. E foi um programa de muito sucesso, que realmente nos deixou bem satisfeitos, né, doutora Tatiana, com os resultados. E a gente está concorrendo agora, estamos, na verdade, entre os 3 finalistas, né, do prêmio do CNMP, que é o Prêmio Nacional do Ministério Público. Vai haver uma premiação em Brasília, dia 30/11 agora, né, para a gente saber em qual colocação nós ficamos, mas estamos entre os 3 finalistas com esse programa. E agora, a gente tem esse terceiro acordo de cooperação técnica que foi assinado entre o Ministério Público e a Fundamig para a realização do Prêmio Integridade CAUTS 2022, que é o objeto dessa live de hoje, que vai ser apresentado aqui hoje. E para apresentar, falar um pouco mais para a gente sobre esse prêmio, eu vou convidar a doutora Tatiana Pereira. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde a todas as pessoas presentes aí nesta live. Meu nome é Tatiana Pereira, estou no CAOTS desde 2021.
atuo no Centro de Apoio em duas frentes. Uma, auxiliando os colegas das comarcas, os outros promotores de justiça, né? Nas dúvidas que eles têm, nas dificuldades, quando as questões são mais complexas. Essa é uma das funções do Centro de Apoio. E, paralelamente a isso, atuo também tentando aí fomentar alianças intersetoriais visando o fortalecimento do terceiro setor, através dessas parcerias, como a Júlia já trouxe aí, né? Seja com a Fundamig, como foi essa do Programa de Integridade, que foi com a Fundamig e com a Fundação Dom Cabral, através do projeto Diagnóstico do Terceiro Setor, que é juntamente com a Fundamig, né? Então, o CAOTS atua nessas duas frentes. Agradeço-lhes aí pela participação e ressalto a alegria e o prazer que é trabalhar com entidades do terceiro setor, diante dessa disposição e da colaboração com que todos atuam nas suas respectivas áreas de interesse social aí. Agradeço em especial à grande parceira do Ministério Público, que é a Fundamig, na pessoa da superintendente executiva, Júlia Caldas, que com muita dedicação e competência tem trabalhado intensamente aí pelo fortalecimento do terceiro setor. Por fim, registro os meus mais sinceros agradecimentos ao Instituto DOAR, aí na pessoa do professor Marcelo Stravis, que conosco está desde o início, a Rose e a toda a equipe, os quais muito nos auxiliaram em termos de metodologia para tal premiação. Então, como a Júlia já trouxe, na mesma linha do programa de integridade e para motivar ainda mais as fundações privadas do Estado de Minas Gerais, é que o CAOTS assinou esse outro acordo de cooperação técnica, que é o número 79 de 2022, agora logo no segundo semestre. Esse acordo, então, foi assinado entre o Ministério Público, através do CAOTS, e a Fundamig. Desta vez, o objeto dele é a criação do Prêmio de Integridade CAOTS MPMG de 2022. Qual que é o objetivo? É reconhecer boas práticas em compliance adotadas por fundações de direito privado sediadas em Minas Gerais, desde que elas se manifestem, né? Ou seja, manifestem interesse em concorrer a esse prêmio, e serão premiadas as 3 maiores pontuações, né, nos requisitos e pressupostos já definidos, os quais serão tratados com os senhores aqui hoje de forma clara, transparente e objetiva. Como dito, então, as fundações interessadas em obter a premiação vão comprovar o atendimento dos pressupostos e dos requisitos, né? E os resultados que nós pretendemos atingir com essa premiação são o crescimento, né, do número de fundações com programa de integridade implementado, a melhoria da qualidade dos indicadores de transparência das entidades, das organizações, criação de uma cultura de integridade para o terceiro setor, a profissionalização do terceiro setor, padronização dos requisitos básicos de governança e integridade para o terceiro setor, e melhoria da estrutura de governança nas organizações, mais um resultado também que nós desejamos, o aumento da credibilidade das entidades e, consequentemente, potencializar as parcerias por elas celebradas, né, seja com o primeiro ou o segundo setor. E eu vou passar agora a palavra para a Júlia novamente, nós continuaremos aqui esclarecendo todos os aspectos, e mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Obrigada, doutora Tatiana. E como a doutora Tatiana mencionou, então, nessa parceria entre a Fundamig e o Ministério Público, com esse objetivo de desenvolver a metodologia do prêmio, é que a Fundamig convidou ninguém menos que o super conhecido, renomado aí no terceiro setor, professor Marcelo Stravis, do Instituto DOAR, que realiza o selo e o prêmio DOAR há tantos anos em âmbito nacional, com toda a sua experiência, expertise no assunto, e é também uma oportunidade para a gente agradecer, professor, pela sua parceria, pela sua participação, pela contribuição, que foi essencial para que a gente tivesse hoje esse prêmio aqui para ser apresentado. Então, queria te dar as boas-vindas à live, te convidar para fazer uma fala para o pessoal motivacional. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
A Júlia exagera, eu me sinto um rockstar quando ela fala assim. É verdade. É muito menos, gente. Não, para com isso, é muito menos. Para mim é uma honra e, principalmente, a minha missão, minha vocação de justamente trabalhar em prol do terceiro setor. Isso sim, já vem de muito tempo. Então, foi muito prazeroso poder participar dessa iniciativa e, principalmente, por como Minas Gerais está na vanguarda nesse sentido, e é importante destacar. Eu vou, no meu tempinho aqui, fazer uma pequena introdução do histórico desse trabalho de focar em padronização, em certificação, mas antes queria realmente destacar essa dinâmica da vanguarda, que já aconteceu lá atrás, quando a gente criou o Instituto DOAR, já existia muita coisa que já era feito, existia Fundamig, existia muita coisa em relação a encontros do terceiro setor, então Minas Gerais, em relação a outros estados, sempre esteve avançado. E é importante que se saiba, e acho que vocês mesmos não percebem isso. Então, é importante alguém de fora de Minas poder dizer isso para vocês e reconhecer como vocês estão na vanguarda. Então, repito, é uma honra poder trabalhar nesse aspecto, falar de compliance, falar de integridade, que é um assunto que já estava na nossa pauta dentro do Instituto DOAR. Para quem não conhece, eu quero comentar um pouco sobre o Instituto, do que ele trata, qual é o objetivo, né? Bom, eu tenho de terceiro setor mais de 20 anos trabalhando, mas mais focado na área de captação de recursos. Criamos a Associação Brasileira de Captação de Captadores de Recursos lá atrás, isso vai fazer 22 anos. Fui presidente por 2 gestões, enfim, mas teve um momento que eu achei e percebi, junto com outros colegas, que seria interessante que a gente desenvolvesse algo do outro lado do balcão, vamos chamar assim, né? Então, se a BCR ajudou a promover a captação de recursos nas organizações, a criação de departamentos de captação de recursos e justamente códigos de ética e um trabalho lá atrás bastante interessante, eu achava que era importante ampliar a cultura de doação no Brasil como um todo, para as pessoas comuns, para as empresas. Já existia essa cultura de doação, muita gente fala assim, não tem cultura de doação. Ela existe, ela é muito peculiar brasileira, mas ela existe. Se a gente compara com os Estados Unidos ou outros países, não é tão grande, evidentemente, mas com a Europa, por exemplo, não existe tanta distância. Então, aí a ideia foi justamente criar um Instituto DOAR, cujo objetivo era ampliar a cultura de doação no Brasil. Para ser muito resumido e não entrar em muitos detalhes, as várias frentes que a gente atuou, 2 se consolidaram e é o que, de fato, a gente hoje reconhece como prioritárias dentro do Instituto. Um é o selo DOAR, que justamente certifica organizações da sociedade civil por todo o Brasil, muito focada em termos relacionados a padrões em gestão e transparência, ou seja, então, antes mesmo da ideia de compliance, que é mais recente, né, a própria fala sobre esse termo, mas a gente já lá atrás, há uns 10 anos, a gente já falava sobre a importância da transparência. Evidentemente que o selo não objetivava certificar ou valorizar ou reconhecer causas diferentes, a gente não está competindo entre causas, né? Todas as causas são importantes, obviamente. Então, a gente queria criar um padrão comum de critérios que pudessem servir para qualquer organização, seja que causa for, mas que demonstrasse um maior profissionalismo, um maior trabalho de melhoria contínua e prioritariamente focado em gestão e transparência, como eu disse. Essa é uma das frentes, que dela um pouco a gente vai falar. E só para comentar, até porque a gente está no momento de final, no final do ano, que é um outro filhote nosso que a gente tem muito orgulho, que é o Prêmio Melhores ONGs, que também surge dentro do Instituto DOAR, cujo objetivo é reconhecer as organizações que se destacaram no decorrer do ano, as 100 melhores organizações pelo Brasil inteiro, que se destacaram também nos termos de gestão e transparência, mas de um lado mais aberto, né, mais fluido, mais no sentido de celebração e comemoração. Eu brinco um pouco que o selo DOAR é o nosso ISO 9000 do setor e o Prêmio Melhores ONGs é o nosso Oscar, né? São 2 formas de desenvolver as iniciativas de reconhecimento a partir dessas 2 frentes. Para falar um pouco, então, sobre essa parceria, que o convite da Júlia e da doutora Tatiana, justamente nesse sentido do compliance, foi um grande prazer, e como eu disse, num momento, num timing perfeito, né? A gente já tinha a intenção de começar a trabalhar elementos do compliance, né? Adicionar esses elementos do compliance, porque o ano que vem, a gente vai fazer, a cada 3 anos, a gente desenvolve uma lapidação dos nossos critérios do selo DOAR, justamente para ir a cada triênio poder melhorar, ajustar um pouco. A gente já queria adicionar, então, elementos de compliance. Então, o timing foi perfeito nessa parceria, porque possibilitou que a gente já avançasse nisso, na parceria com
com o Fundamig e com o Ministério Público na linha de trabalhar compliance, onde a gente aprendeu mais de compliance com vocês, né, nesse trabalho, e da mesma forma a gente pôde colocar da nossa experiência desses 10 anos em relação à certificação, ao selo, aos processos, desde os processos concretamente de como analisar, como desenvolver, mas também entre os critérios, são 52 critérios que a gente trabalha hoje em dia, quais deles fazem sentido, quais deles podem ser duplicados e que não é o sentido que seja duplicado numa análise de compliance. Então foi uma experiência muito prazerosa, tem sido, né? E a gente tem aprendido muito juntos nesse sentido, então, para mim, é uma honra, como eu digo, estar num processo como esse, e dessa vez não estar não só na vanguarda junto com Minas Gerais, mas fazer parte dessa vanguarda. Então, eu fico feliz por isso. Essa é a ideia, e vou me colocar à disposição aqui para qualquer dúvida que surja a partir dessas questões. Me limito aqui nessa apresentação de rockstar aqui. Que modéstia. Bom, mas então, dito isso, né, apresentado o prêmio, feita essa contextualização, o objetivo principal dessa live é apresentar para vocês o formulário, né, de inscrição. Eu vou compartilhar ele aqui daqui a pouquinho na tela, e nós vamos passar item a item, mas antes disso eu queria só dizer, né, que ele é um formulário dividido em 10 sessões. Ele é um tanto quanto extenso, porque são vários critérios, né, a serem considerados. Então, ele está dividido em 10 sessões, sendo a primeira composta por 2 pressupostos que são eliminatórios. E somente esses 2 é que são obrigatórios, né? A resposta desses 2 são obrigatórios exatamente por serem pressupostos eliminatórios, aos quais, se não forem preenchidos, desclassificam de imediato a fundação para participação nesse prêmio. Né? As demais sessões, elas colhem informações sobre a política de compliance da organização, sobre certificações, causa e estratégia, governança, sustentabilidade financeira, comunicação e transparência, e a última é um critério de desempate. Nós estamos já nos precavendo, né, caso hajam mais organizações com a mesma pontuação. Essas inscrições, elas vão ser efetuadas exclusivamente via esse formulário, é um Google Forms, né, até o dia 15 de novembro. Então, a gente tem aí 12 dias pela frente, né, para que as organizações possam fazer o preenchimento desse formulário, para que a gente tenha tempo hábil de analisar essas informações até dezembro, quando será a outorga do prêmio. O canal oficial para tirar dúvidas sobre esse prêmio é o e-mail, eu vou colocar ele aqui no chat, é o prêmiointegridade@fundamig.org.br. Vou colocar ele já de uma vez aqui no chat, para não correr o risco da gente esquecer depois. Aí... E vou jogar também agora o link do formulário, caso alguém não tenha recebido. Deixa eu colocar de uma vez, porque aí também, se vocês quiserem abrir e já ir acompanhando com a gente, talvez seja interessante. Aí também o link para o formulário, para quem quiser acompanhar a apresentação já com o formulário aberto. Deixa eu abrir aqui, então. Compartilhar a tela aqui com vocês só um momento. Acho que é interessante ressaltar que a premiação está prevista para o dia 15 de dezembro, às 10 horas. Não temos o local ainda, que vai depender do número de inscrições, né? Para a gente poder receber esse pessoal, aí nós vamos definir o local, mas tudo será devidamente publicado. Obrigada, Júlia. Exatamente. Gente, desculpa, porque está tendo um foguetório aqui perto da minha casa, acho que vocês devem estar ouvindo, mas fugiu aqui do meu controle, espero que não atrapalhe. Ô, Júlia, já pode fazer pergunta? Sim, pode. Diga. É Lucimara, da Fundação Tá bom, Mental. Lucimara? Boa tarde, tudo Boa bom, tarde, gente? Peraí, tudo deixa eu jóia. voltar minha tela aqui. Vai haver categorias? Como é que funciona? Então, Ou você vai explicar ainda?
Nós vamos passar aqui agora pelo formulário, Lucimara, mas é o seguinte, é uma única categoria, né, um prêmio de integridade, e cada critério, cada sessão, ela tem uma pontuação, né, que está, inclusive, descrita na própria sessão, no próprio formulário, quando tem alguma questão que vale mais do que um ponto, isso está explícito lá, se não me engano, só o critério de certificados é que tem mais valor por certificado. E as 3 fundações que tiverem as melhores notas é que vão ser as 3 finalistas desse prêmio, né? Considerando que cada questão preenchida vale um ponto, né? E a gente tem lá ao final o critério de desempate, caso a gente tenha mais do que 3 ali com a mesma pontuação. A senhora quer acrescentar alguma coisa, doutora Tatiana? Acho que não. Assim, então, acho que só no início, para ficar bem claro, nós temos, então, 2 pressupostos que a Júlia vai trazer, que são eliminatórios. E ultrapassados esses 2 pressupostos, aí nós vamos falar dos requisitos aos quais serão concedidos pontos. Aí as fundações que obtiverem, as 3 que obtiverem maior pontuação, nós nem vamos dividir entre primeira, segunda e terceira. Serão as 3 que obtiverem maior pontuação serão premiados no dia 15 de dezembro. Tá? Mas acredito que na hora que nós formos citando aqui um por um desses pressupostos e requisitos, acho que vai ficar fácil. Agora, é bem importante isso, né? Então, primeiro, acho que a Júlia vai trazer aí o formulário e depois os pressupostos que são condições para participar, né? Porque justamente por envolver o próprio programa de integridade, né? Mas nós vamos passar aí, Júlia, por favor. Obrigada. Exatamente. E aí, então, lembrando, né, que esse formulário ele fica aberto para preenchimento até o dia 15 de novembro de 2022, às 23h59. 23h59 a gente vai encerrar, né, o formulário, ele não vai estar apto mais a receber nenhuma resposta, e se tiver ficado faltando alguma coisa, não vamos aceitar documentação por e-mail posteriormente, né? Então, os documentos todos, eles devem ser subidos, né? Deve fazer o upload pelo próprio formulário de toda a documentação que está sendo requisitada aqui. Então, cada um tem o seu campo e a gente vai passar aqui por ele agora. Né, quando vocês clicarem nesse link que eu mandei aí no chat, que foi divulgado, que é o link para o formulário, está lá Prêmio Integridade, CAUTES MPMG 2022. Tem esse textinho de introdução, que foi basicamente isso que eu li aqui agora, né, que é o objetivo do prêmio, o link para o ACT, quem tiver interesse de ler, o documento do Acordo de Cooperação Técnica que foi assinado, aqui falando sobre a live, depois a gente vai colocar o link aqui dessa gravação, porque ela vai ficar disponível lá no canal do YouTube para quem quiser assistir de novo, né, e o formulário, você consegue ir preenchendo, salvar e voltar depois para editar a sua resposta, desde que nesse prazo até o dia 15, né. Uma coisa que eu estou vendo aqui doutora Tatiana, é a data da live, depois eu vou colocar aqui também a data da premiação, só essa observação que a doutora Tatiana fez, que a gente não tem local ainda, mas voltando ao formulário, você precisa entrar com um e-mail, então tem que ser o mesmo e-mail, a mesma pessoa que vai iniciar o preenchimento, ou a pessoa vai usar o mesmo e-mail, se ela parar e quiser voltar depois, ele fica salvo desde que você acesse com o mesmo e-mail. Isso é importante porque às vezes já aconteceu em outras situações, né, de alguém começar a preencher com um e-mail, e aí depois ela esquece e usa um outro, e aí vai falar que não salvou, mas é importante que o e-mail seja o mesmo todas as vezes que você for voltar ao formulário. A razão social da fundação, conforme está lá no estatuto, né, o nome fantasia, o CNPJ, esses são todos dados obrigatórios, sempre que tiver esse asterisco vermelhinho, né, são dados que são de preenchimento obrigatório, e o telefone para contato, a gente pede de preferência o número que tem no WhatsApp, porque facilita para a gente o contato, se tiver algum tipo de problema, a gente pode acionar a pessoa mais facilmente, porque o número às vezes não atende, né, às vezes a pessoa não pode falar naquele momento, ou está fora de área, então o WhatsApp a gente garante que a gente vai mandar a mensagem e a pessoa vai ler em algum momento.
E aí, essa primeira sessão, que é a segunda, na verdade, né, sessão, porque a primeira, na verdade, são os dados de contato, então essa segunda sessão são os pressupostos eliminatórios. Aqui, do jeito que tá, vocês estão vendo, porque eu estou no modo de edição, tá, gente? Então, para vocês não vai aparecer essa descrição opcional, mas os pressupostos que são eliminatórios. O primeiro é a prestação de contas. Espera aí que tem mais uma pessoa entrando aqui. Aí sai da minha tela, só um minutinho, por favor. Então, o primeiro pressuposto é a prestação de contas, e aí está aqui qual que é a cláusula, né, do ACT que menciona isso. A entidade teve as prestações de contas dos exercícios de 2017 a 2020 aprovadas pelo Ministério Público e também enviou regularmente ao referido órgão a prestação de contas do exercício de 2021, se sim, realizar o upload da certidão emitida pela Controladoria do Ministério Público. Essa está com asterisco vermelho, porque é obrigatório por ser um pressuposto. Júlia, eu de Sim. novo, perdão. Ali eu posso acrescentar só a última, porque eu comecei até a preencher, e será que eu consigo colocar mais de um anexo? Porque eu não consegui. Ele está limitado a um documento PDF por resposta. Por quê? Por uma questão de espaço aqui na nuvem, porque como a gente não sabe exatamente quantas organizações vão preencher, né, eu tenho que garantir que eu tenho espaço de armazenamento aqui para todas. Então, o que eu sugiro nessa situação? Que vocês possam compilar esses documentos em um único PDF, né? Isso é possível de fazer, tem aplicativo gratuito na internet para isso. E aí, se tiver excedendo 10 mega, que é o tamanho máximo por arquivo, tem como reduzir, né? Ou compactar, ou reduzir esqueci o nome, né? A resolução do arquivo, e aí você consegue fazer o upload dele aqui, ok? E o segundo pressuposto que é ter o programa de integridade implementado, óbvio, porque é uma premiação para fundações que tenham esse programa, né? Então, ela tem que ter obrigatoriamente o programa implementado, e a forma que a gente escolheu para colocar isso aqui, né, como pressuposto, é uma declaração da própria pessoa que está preenchendo esse formulário. Ela vai declarar que sim ou que não. A gente tem vários outros critérios posteriormente, com documentações que garantem isso, mas só para que a gente não tenha alguém que às vezes não entendeu muito bem, né, o objetivo, e acabe preenchendo o formulário sem que esse programa já esteja em andamento, já esteja devidamente implementado. A gente colocou esse pressuposto, é uma forma da pessoa declarar que tem, e a gente ter certeza disso, né, que ela sabe o objetivo desse formulário. Tem uma pessoa aqui com a mão levantada, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a fila, mas quem for pode falar, por favor. Cadê? Sumiu aqui para mim, tinha uma mãozinha levantada aqui. Na verdade... Sim, pode falar. Na verdade, sou eu. É o seguinte, é que depois eu fui lá, está escrito lá certidão, o atestado emitido pelo Ministério Público, obviamente, também serve, né, de aprovação, né? Por isso que eu desisti de perguntar. Tá certo. Pela doutora Tatiana deu a resposta que viria. Mas, obrigado. Imagina, a doutora Tatiana deu um joinha aqui, está confirmando a informação. Então, vamos lá, seção 3 é sobre compliance, né? Então, esses, a partir daqui, lembrando, a partir daqui não são obrigatórios mais, a menos que né, você tenha esse documento ou você atenda a esse critério, e lembrando que cada critério desse, ou cada documento que a organização deixa de fazer o upload, de preencher, é um ponto a menos, né, que vai contar aí para a pontuação final do formulário. Então, a organização possui um código interno de conduta ética. Esse requisito tem por objetivo verificar se a organização mantém código interno de conduta,
para os seus membros. O código de conduta deverá ser enviado para a conferência e não se confunde com regimento interno. Então, só para esclarecer isso, regimento interno é uma coisa, o código de conduta do programa de integridade é um documento diferente, específico do programa de integridade. E ele deve estar vigente, devidamente datado e assinado pelo representante legal da organização. Né? Então, é esse documento que vai ser, se for um documento em papel mesmo, ele deve ser digitalizado, e se for um documento com assinatura digital, é só subir aqui o PDF. Tem mais uma dúvida aqui, peraí, deixa eu abrir. Da Elisângela, se não me engano, referente ao pressuposto da prestação de contas do Ministério Público. O protocolo também é válido como um documento comprobatório da prestação de contas? Doutora Tatiana, eu acho que tem que ser a senhora para responder isso. Porque tem que ser as prestações de contas, o requisito aqui para, né, ele está falando em aprovadas, né? Então, eu penso que, assim, o simples protocolo não serviria, não. Ela tem que estar regularmente aprovada. Por isso que a gente só foi até 2020, né? Porque pode ser que, por exemplo, se as que foram apresentadas aí de 2021, provavelmente foram até julho, né? Até 30 de junho. Então, ainda pode ser que o MP ainda não tenha analisado, né? Então, para não prejudicar qualquer entidade, a gente se limitou a 2020. Mas é necessário, sim, que elas estejam aprovadas, comprovante nesse sentido, então. Obrigada. E aí, doutora Tatiana, a gente está pedindo aqui essas prestações de contas aprovadas de 2017 a 2020, como a senhora disse, mas o de 2021, que já tem que ter sido pelo menos entregue. A gente sabe que provavelmente não vai ter sido aprovado ainda, mas pelo menos entregue. Então, talvez, nesse caso do de 2021, seria esse protocolo, né? Somente da entrega. Perfeito, excelente. Acho que ficou claro, pessoal? Deu para todo mundo entender? Até 2020, a de 2021 apenas apresentada, né? Isso. E aí, deixa eu até dar uma dica de aplicativo. Tem um aplicativo gratuito para quem não souber como que vai fazer isso, de compilar vários arquivos no único PDF. Tem um aplicativo que é gratuito e a pessoa consegue fazer isso do próprio celular. Ele chama Scanner PDF. É só baixar lá no, né, não sei qual que vai ser, se vai ser do Windows ou da Apple, mas é só baixar lá na loja de aplicativos. Ele é gratuito, não paga nada, você junta vários documentos num único documento de PDF para garantir que você vai conseguir subir aqui toda a documentação. E aí a gente tem, então... Sugiro que você depois mande para os inscritos, ou de alguma forma a gente conecte isso, né, para que eles todos tenham já o link para esse scanner. Eu acho uma boa, para facilitar. Isso. Né? Boa ideia, professor. Vou até anotar aqui, para não esquecer. É duro acompanhar a modernidade da Júlia da Fundamig, né? Eu, enquanto MP, passo apertado. Oh, meu Deus. Não, a gente acaba se virando nos 30, né? Porque hoje é tudo online, tudo tem que fazer upload de documento. Então, a gente vai procurando aqui e acaba achando. Deixa eu seguir aqui, então. A Fundação prevê, aí eu ainda estou aqui na seção 3 do compliance, né? Eu já falei sobre o primeiro, a organização possui código interno de conduta ética, que não se confunde com o regimento interno, e agora o segundo critério dessa seção. A Fundação prevê diligências apropriadas para contratação de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Além disso, o terceiro contratado não poderá ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive por afinidade dos membros dos conselhos integrantes da estrutura organizacional da Fundação. Esse requisito tem por objetivo verificar a impessoalidade na contratação de terceiros, como fornecedores, prestadores de serviço e empregados, né? E aí a observação que o Código de Conduta vigente devidamente datado e assinado e outro documento servem de comprovação
nesse quesito aqui. Vai ter algumas situações em que o documento comprobatório é o mesmo, mas a gente pede que suba novamente para a gente ter mais facilidade na hora de analisar, para a gente não ter que ficar voltando, pode ser que ele tenha subido isso em outro critério, então isso vai facilitar depois na hora da avaliação do prêmio. Então, mesmo que seja o mesmo documento comprobatório, tem que subir ele de novo em cada critério desse aqui. Deixa eu ver mais uma mãozinha levantada aqui, da Tânia. Pode falar. A minha dúvida é o seguinte, nós temos no Código de Conduta essa questão levantada, mas também temos normas e procedimentos que são separados de como proceder. Então, sobe os dois, o Código de Conduta, mais normas e procedimentos. Nesse caso, como existe um documento específico para isso, e como o Código de Conduta ele já vai ter vindo no critério anterior, você pode subir o outro documento aqui, né? Porque aí a gente vai ter acesso aos dois. Tá bom. Obrigada. Bom. Tá bom? De acordo, doutora Tatiana? Excelente, Júlia. Deixa eu ver aqui, que parece que veio mais uma pergunta. Não tem outra pergunta no chat, não. É porque fez um barulhinho aqui para mim, eu achei que era mais uma pergunta. Então, deixa eu ver aqui. Passando para o próximo. A Fundação prevê sanções e processo disciplinar dos seus dirigentes, empregados, fornecedores, prestadores de serviço e colaboradores em caso de violação dos padrões de conduta, dos deveres ou do programa de integridade. Esse requisito tem por objetivo verificar se as denúncias de irregularidades recebidas foram efetivamente resolvidas e se os problemas detectados foram solucionados. Código de conduta vigente normalmente é uma possibilidade de documento para comprovar isso, mas aí, de novo, como foi feita a pergunta da Tânia, se houver um outro documento que comprove isso de maneira mais clara e objetiva, pode subir também. Aqui essa observação do Código de Conduta é uma sugestão, um exemplo, né, de um dos documentos onde pode ser que conste isso, mas cada programa ele é muito peculiar de cada fundação, de cada realidade. Então, cada um é que vai saber o documento mais apropriado para a nossa avaliação aqui. E aí, um último critério dessa seção, existência de um canal de denúncias ou ouvidoria, a fim de permitir o conhecimento e apuração mais rápida de irregularidades. É um requisito que tem por objetivo verificar se a entidade possui o canal de denúncias, um mecanismo que se destina a receber informações sobre inconformidades verificadas no âmbito da fundação, seja em razão de desvios de procedimentos ou desvios de conduta. O canal de denúncias deve ser acessível a todos que se relacionem com a fundação, sejam dirigentes, empregados, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e parceiros, e terá garantia de privacidade e anonimato. Comprovar por meio do link da página ou outro meio, caso seja um meio físico, enviar link para fotografia ou documento comprobatório. Né? Então, aqui tem um espaço para um link que a gente imagina que na maioria dos casos pode ser que seja no site, né? Um espaço de ouvidoria, mas tem casos, por exemplo, as organizações menores, que tem aquela caixinha de sugestões, dúvidas e denúncias que fica, às vezes, na recepção da organização ou em algum outro espaço de fácil acesso dos colaboradores e dos demais públicos. Então, se for esse caso, por exemplo, pode tirar uma foto, né, disso lá na recepção ou subir algum documento que fale desse canal de denúncias. Permitir a entrada de mais um participante aqui. E vamos, então, para a seção 4, certificação. É uma seção que tem esse único critério, né? A fundação ela é certificada pela ISO 37.001, 37.301, 31.000, 19.011 e ou 19.600. E aí, esse é o requisito que nós mencionamos no início, que ele dá 1 ponto para cada um desses certificados. Então, as que tiverem um 5 vão ganhar 5 pontos, as que tiverem um só vão ganhar 1 ponto. Né? Ele tem por objetivo verificar se possui algum desses certificados que comprovam, ao menos em princípio, a adoção pela organização de práticas de integridade, gestão eficiente, transparência, anticorrupção
anticorrupção e contratação de auditorias externas, comprovação por meio dos certificados. E aí, de novo, se forem mais de um, compilar todos em um único documento PDF para fazer o upload aqui para a gente. Seção 5, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá, gente? Porque são vários critérios, eu fiquei um pouco preocupada aqui com o tempo, mas se não estiver dando para entender, só mandar mensagem aqui que eu desacelero. A seção 5, então, de causa e estratégia. O planejamento estratégico da organização foi construído e atualizado nos últimos 5 anos? O objetivo é verificar se a organização mantém um planejamento estratégico atualizado. E aí, no caso, né, se tiver, enviar o planejamento vigente, datado e com a assinatura do representante. Seção 6, governança. Deixa eu só beber uma aguinha. O Estatuto Social da organização está disponível em seu site? Esse requisito tem como finalidade conhecer se a organização disponibiliza publicamente seu estatuto. E aí, no caso, é o link do estatuto lá no site, né? O link para o estatuto que esteja visível lá no site. Os nomes dos membros dos conselhos, curador, diretor e fiscal estão publicados diretamente em página no website da organização. E aí, uma observação importante nesse critério é que os nomes dos conselhos, eles variam muito de organização para organização, né? No caso nosso, por exemplo, da Fundamig, a gente tem o conselho nato, tem o conselho fiscal e tem o conselho de administração, né? A gente tem algumas fundações que têm um conselho estatutário, que tem um conselho curador, um conselho de administração, mais um conselho fiscal. Então, o nome especificamente não importa. O que a gente quer saber é, tendo aqueles conselhos, se o nome dos conselheiros está disponível. Então, esse requisito tem por objetivo verificar se a organização é transparente em relação à sua liderança e se os nomes das pessoas que compõem os seus conselhos estão publicados online na página dela, né? E aí, nesse caso, a pessoa vai mandar para a gente o link específico, não é o link do site geral. E nenhum desses critérios, que é o link do site, dificultaria muito para a gente ficar procurando no site local específico. Então, já manda o link direto. Às vezes, se é de um menu, ou se tem algum botão para clicar, já clica e cola para a gente o botão específico, o URL específico, que quando a gente jogar aqui na internet, já vai cair direto na informação que a gente está querendo. O conselho, para evitar, né? Às vezes a gente procura e não acha e vai falar assim, não tem, né? E aí, às vezes, tem, só que foi um pouco difícil para a gente localizar. Então, para evitar que isso aconteça, já manda o link direto para a gente. O Conselho Fiscal emite parecer anual sobre as contas da organização, incluindo a fiscalização das ações dos administradores e a emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras e transações patrimoniais relevantes, confirmar a atuação do Conselho Fiscal e da instituição. E aí, no caso, seria o parecer do Conselho Fiscal sobre o último exercício, com regular aprovação do Ministério Público. O Conselho Diretor, ou seu equivalente, se reúne pelo menos uma vez ao ano? Esse requisito tem por objetivo verificar se a equipe executiva realiza reuniões com periodicidade mínima anual para planejamento e acompanhamento de desempenho da entidade. Última ata de reunião do Conselho Diretor ou equivalente devidamente aprovada pelo Ministério Público. O Conselho Curador ou seu equivalente se reúne pelo menos uma vez ao ano, confirmar a atuação efetiva do órgão de deliberação superior da instituição. E aí, no caso, a última ata de reunião do Conselho Curador ou equivalente, devidamente aprovada pelo Ministério Público. Seção 7. Estratégia de financiamento e sustentabilidade financeira. A organização possui um plano de captação de recursos para pelo menos o ano corrente? Verificar se a organização conta com uma estratégia formal para sua geração de receitas para pelo menos o ano corrente. Enviar o plano de captação.
E aí vamos para a seção 8, que diz respeito à comunicação. A organização tem plano de comunicação do programa de integridade? Esse requisito tem como finalidade entender se o programa de integridade está sendo comunicado adequadamente para todos os stakeholders da fundação. Envio do plano de comunicação específico do programa de integridade, não é o plano de comunicação geral da organização, é o plano de comunicação do programa de integridade especificamente. Até porque a gente hoje está nesse mundo virtual, né? E o que a gente não comunica, o que não está lá no site, o que não está disponível, praticamente não existe. Então, isso é um critério quase que deveria ser um pressuposto, né, doutora Tatiana? É um critério que a gente considera bem básico. Ô, Júlia, Sim. Não há campo observação, mas, por exemplo, eu posso usar um formulário, né, agrupar os documentos junto com o Word, por exemplo, você está falando do plano de comunicação, mas às vezes o nosso plano, o de integridade, faz parte do plano global, né? É um plano só e que contempla os dois assuntos. Eu posso colocar uma observação antes, avisando, né, que está contemplado, que não tem um plano separado, né? Pode compilar isso nesse documento, né, que vai ser subido aqui para o formulário, e às vezes até indicar, por exemplo, em qual critério especificamente está tratando disso, né, nessa primeira página. Isso, inclusive, vai facilitar bastante para a gente na hora da avaliação. E a seção número 9, que diz respeito à prestação de contas e transparência, né? A organização elabora relatório anual unificado de impacto, resultado ou atividades, com o objetivo, né, de saber se a organização produz esse relatório anual, consolidando os resultados do ano anterior, que também pode ser chamado de relatório de impacto ou de relatório de atividades. E aí, no caso, faz o upload desse relatório do ano de 2020 e ou 2021. A Suelen está perguntando se o plano de comunicação pode ser exclusivo para o público interno. A gente pede que seja feito o upload do que tiver, né? O ideal, dentro de um programa de integridade, é que a gente considere todos os públicos da organização, mas se só tiver o do público interno, sobe do público interno, né, para a gente fazer a avaliação dele. Ok, Suelen? Deixa eu ver aqui. Ok, mandou aqui que obrigada. E aí, o último critério dessa sessão, a organização publica relatórios de atividades, pelo menos anualmente, em seu website. Então, o anterior era se tem o relatório, né? E esse agora é se esse relatório ele é publicado no site da organização, de forma que todos os públicos possam acessar. E aqui seria o link da página na internet. Mais uma pessoa chegando aqui. Então, vamos lá para a última sessão, que é o critério de desempate que a gente mencionou no início. Se a gente tiver mais de 3 fundações com uma pontuação equivalente até aqui, vai ser utilizado esse critério para desempatar, para que a gente só tenha as 3 finalistas do prêmio. Né? Em caso de empate na pontuação obtida, terá prioridade a fundação cujo código de ética ou de conduta for mais antigo. Né? Então, a gente vai verificar a data na assinatura do primeiro código de ética da organização, e é um documento que deve estar, né, datado e assinado novamente. Se ele for muito antigo, provavelmente vai ser, inclusive, um documento físico, mas que deve ser escaneado. O objetivo é priorizar as entidades que, de forma pioneira, aderiram práticas de compliance, né? Mas lembrando que é um critério de desempate, então ele não tem uma pontuação extra para as organizações de maneira geral, a menos que elas estejam mais de 3 empatadas no final.
Esse é o formulário, vocês podem ver que ele não tem muito mistério, né? Todas as questões estão aqui explicadas e a gente sugere, no caso de upload de documento, qual documento que deve subir aqui, né? Mas a gente vai abrir agora esse momento para perguntas, a gente marcou a live até 16 horas, então a gente ainda tem aí quase 40 minutos até o final para esclarecer todos os tipos de dúvidas, e posteriormente também a gente vai permanecer à disposição por esse canal que eu coloquei aqui no chat. Eu vou ler aqui de novo, né, o e-mail de Tira Dúvidas, que é o canal exclusivo para tirar dúvidas. Então, pedir por gentileza para não mandar, às vezes, por mensagem, né, ou por WhatsApp, ou para outros e-mails nossos, tanto da Fundamig quanto do CalTS, que vocês já tenham, para a gente concentrar todas essas dúvidas aqui nesse canal. O e-mail, deixa eu abrir aqui, que eu me perdi aqui nas mensagens do chat. Então, vou abrir ele aqui, vou até colocar de novo, porque quem chegou agora pode ter perdido essa informação. O canal é premiointegridade@fundamig.org.br. Então, todas as dúvidas posteriores a essa live que vocês tiverem com relação a esse prêmio, é só mandar aqui, ó, o canal oficial para tirar dúvidas sobre o prêmio, será o contato. Vou escrever ele aqui de novo, premiointegridade@fundamig.org.br. Mandei novamente aí no chat, e agora vou abrir, quem quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, esclarecer algum ponto, pode ficar à vontade. Ô, Júlia, acho que esclarecer para quem chegou depois também, possa ter perdido alguma parte, que essa reunião está sendo gravada e vai ficar disponível posteriormente. Exatamente, a gente vai disponibilizar esse vídeo no máximo até amanhã no canal do YouTube da Fundamig. E aí a gente manda também nos mesmos grupos onde a gente mandou a divulgação dessa live, a gente manda o link da gravação, ou para quem perdeu, ou para quem quiser assistir de novo, para às vezes relembrar algum ponto. E reiterando que as inscrições encerram, então, 15 de novembro, né? E que a premiação será 15 de dezembro, às 10 da manhã. Exatamente, 15 de novembro, às 23h59, a gente vai fechar o formulário e não vamos aceitar mais nenhuma inscrição e nenhum documento por e-mail ou algum outro canal. Nós fizemos inúmeras reuniões para tornar esses requisitos, né? Eles ficaram, acho que ficaram bem objetivos, ficaram claros, básicos, né? Eu acho que para facilitar mesmo a vida das entidades, né? Para elas entenderem na hora de fazer a inscrição, para elas entenderem e não terem maiores dificuldades, não ter subjetivismo, né? Exatamente. A gente começou com mais de 40 critérios, né, doutora Tatiana? Nossa, foi. Cortamos muito até chegar aqui. Verdade. O professor Marcelo ficou até assustado, né, professor? A gente ficou facilitando a vida para vocês, viu? É bom avisar. Ia ser bem mais complicado. Exatamente. Tem uma mensagem aqui no chat do Douglas perguntando, poderia refrescar nossa memória e informar sobre os números das leis que obrigam as fundações sobre a implementação do programa de integridade. Douglas, pelo que eu entendo, não existe ainda uma legislação que torna o programa de integridade obrigatório, não é isso, doutora Tatiana? Isso mesmo, não existe. Só existem 2 estados, acho que é o Rio de Janeiro, e não sei se é o Mato Grosso, né? Não tenho certeza, 2 estados que há essa obrigatoriedade de ter programa de integridade para contratar com o poder público. Não é o caso do estado de Minas Gerais, mas pode acontecer isso no nosso estado a qualquer momento, né? E, independente disso, o objetivo nosso é fomentar mesmo boas práticas, né? Incentivar, e para que as entidades que elas serão as mais beneficiadas, né? Uma vez implementados todos esses pressupostos, requisitos, né? A entidade se torna com a credibilidade maior, né? Com uma melhor governança, né? O objetivo realmente é motivá-las, né? Exatamente. Com esse prêmio, né? Porque, assim, só para entender o histórico, nós viemos primeiro com a parceria da Fundação Dom Cabral. Nessa parceria, ela objetivava trazer o programa de integridade para todas as entidades que quisessem participar e se capacitar para implementar o próprio compliance.
E esse curso foi gratuito, né, através dessas 3 turmas que a Júlia trouxe no início. Nós estamos encerrando a 3ª turma agora, no final do ano, e paralelamente a isso, até como incentivo para que as entidades tenham feito, né, e tenham implementado seus próprios programas, e também para vamos dizer, para realçar também, né, a importância daquelas entidades todas que já o fizeram, né, e a gente veio com esse outro projeto, que é o segundo, né, que é o de premiar as entidades que tenham os próprios programas de integridade já implementados de forma efetiva aí, né, e nós estamos olhando só os aspectos mais básicos mesmo, né, tirando a certificação, que é um pouco mais complexa, que a gente sabe que através da certificação é mais complexo, mas também é uma maneira de certificar. A certificação já envolve essa efetividade do programa de integridade, né? Então, daí a importância da gente ter previsto ele, né? O que mais, pessoal, que os senhores querem tirar dúvida conosco? Vou lembrar, doutora Tatiana, também, só para complementar essa informação, então, não é algo obrigatório, né? E isso é muito mais no sentido de apoio, parceria e motivação do Ministério Público do que de fiscalização, na verdade. Não existe fiscalização nesse aspecto, né? Então, na verdade, é uma ação de apoio do Ministério Público, do CAUTS e às fundações para motivá-las, né, a sair na frente, porque quando vier essa legislação, que é uma coisa que, como já existe em outros estados, a gente imagina que pode passar a existir aqui em breve, as fundações já estarão preparadas, não vão ser pegadas aí de surpresa, né? E aí tem 2 pessoas com a mão levantada aqui e uma pergunta da Tânia também no chat, o Douglas que está com a mão levantada primeiro aqui. Douglas, pode falar, por favor? Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Obrigado pela resposta, doutora Tatiana e Júlia também. Eu lembro que no nosso grupo do WhatsApp, saiu alguma lei falando não da obrigação, mas que as fundações deveriam implantar o programa, que alguns projetos já iriam. Eu não me recordo em qual momento que foi essa lei, foi por isso que eu perguntei, para refrescar nossa memória, né? Saiu um dia no nosso grupo que tinha alguma lei nesse quesito aí. Eles me corrijam se eu estiver enganado aí ou eu estou confundindo aí com alguma outra orientação aqui do grupo. Aqui, é o Douglas que perguntou? Foi o Douglas? Isso, o Douglas, o que há é a lei anticorrupção que prevê, né, atenuantes para aquelas entidades, para as pessoas jurídicas, né, que já têm um programa de integridade implementado, né? Então, o que existe é... A senhora tem essa lei aí? Tem sim, um segundo, 12.000 e... Estou olhando aqui no Google, 12.000 e alguma coisa aqui, 12.800. 12.846. Isso, 846, aí, ó. Conseguiu um ótimo parceiro, 12.846. De 2013? Qual que é o ano? 13, né? Muito obrigado, doutora. E ela prevê lá num dos artigos dela um atenuante para aquelas entidades, porque mostra o quê? Que a entidade, embora tenha, né? Porque vão ser sinceros, né? Assim, por mais que tenha, depende de seres, né? Depende de algo interno nosso, né? A ética é algo interno nosso, né? Mas as entidades, elas se cercam de todos esses códigos, né? De um conhecimento que vá propiciar esse ambiente de integridade, né? Então, esse que seria o objetivo da lei também, quando ela prevê essa atenuação para aquelas que tentaram, né, até a última instância, evitar uma prática de improbidade ou algo do tipo, né? Isso aí. Agora o Paulo Guerra, que está no segundo aqui na fila. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, até coloquei no chat também, se já existe algum processo do Ministério Público, né, para certificar as fundações que têm o seu programa implantado. Oi, senhor Paulo, tudo bem? É o seguinte, nós não temos, assim, o MP não tem, até porque não é obrigatório, né, então nós não temos que, assim, fiscalizar se o programa de integridade de certa entidade, se ele é
ou não um programa de integridade efetivo, né, vamos dizer. O que nós estamos fazendo é o contrário, é o que a Júlia trouxe. Não é que é o contrário, mas é algo assim, nós estamos motivando as entidades e reconhecendo uma boa prática por parte dela. Entendeu? Então, com esses requisitos e com essa premiação, nós não estamos certificando, né, nenhuma entidade através dessa premiação. Essa premiação tem por objetivo incentivar que as entidades o façam e reconhecer, né, por parte do Ministério Público, nessa parceria com a Fundamig, reconhecer que aquela entidade adota boas práticas em compliance, entendeu? Se a Júlia e o professor Marcelo também puderem, o professor Marcelo, né, diferenciar isso para nós, certificação, né, acho que você trouxe isso um pouco também. Se me permitem o adiantado da história, mas efetivamente o ano que vem o Instituto pretende justamente lançar uma certificação nova de compliance para todo o Brasil, né, especialmente para fundações, a partir dessa experiência nossa aqui, ou seja, isso é público, né, e transparente e dito, né, com os nossos parceiros, que a partir da nossa experiência em Minas Gerais poder expandir isso para outros estados. Então, de qualquer forma, o ano que vem a gente vai passar informações a respeito disso. Aí sim, certificar a partir da nossa própria certificadora, né? É importante que essa experiência que está acontecendo nesse momento nos traz elementos para lançar com mais segurança isso, né? A partir de uma experiência real. E vai envolver uma certificação, né, professor Marcelo, que vai envolver outros requisitos, né, totalmente diferentes, né, ou muito mais exigentes do que esses. Esses aqui nós estamos reconhecendo boas práticas, né, e através de uma premiação, como se fosse um incentivo por parte do Ministério Público e um reconhecimento, né, por parte das entidades que estão andando, inclusive, à frente da legislação, né, das exigências legais. É isso aí. Acho que por favor. E aí a terceira pessoa na fila, que é a Tânia, que colocou aqui uma mensagem no chat perguntando se é possível receber o formulário completo. Tânia, eu vou fazer um PDF dele e vou mandar. Boa lembrança, não tinha pensado nisso antes, mas... porque fica mais fácil para... Mas a questão do selo, eu acho super interessante se o Ministério Público pudesse pensar nessa possibilidade nos próximos anos, primeiro do ano que vem, no outro ano. Para nós seria interessante como ter assim, o selo verde, ter o selo do Programa de Integridade do Ministério Público, só de saber se já tem o Programa de Integridade, se ele existe. É como se tivesse uma lista de verificação quando a gente quer, por exemplo, correr atrás do selo verde. Vocês... o que vocês fazem com o papel. Então, assim, só uma lista de verificação e ter esse selinho, eu acho que é super importante para nós, fundações, que a gente circula pelo Brasil inteiro e é um diferencial. Bom te ouvir, doutora Tânia. A ideia nossa é essa mesmo, né? É tirar dessa experiência, né? Futuros projetos também podem vir, né? Seja com o Ministério Público, seja entre a Fundamig e o Instituto Doar, seja, né, de alguma forma que vá ajudar as entidades também nessa necessidade que como a senhora está trazendo aí para nós, né? Isso aí. Tem uma pergunta aqui também, da Tecnologia da Informação, HMG. Doutora Tatiana, existe prêmio em valor espécie para as fundações, além do incentivo? Esse prêmio, ele é um prêmio de reconhecimento, ele não tem um prêmio em dinheiro, né, doutora Tatiana, não é isso? Isso. Da mesma forma, não é cobrado nada das entidades, né, um trabalho gratuito aí que essa parceria está realizando, né, e não, o prêmio vai ser simbólico, né? Vamos dizer. Isso aí. Então, é importante esclarecer isso, né? Ele está sendo oferecido de forma gratuita para as fundações não vão pagar para participar do processo, né? Mas também é um prêmio simbólico, e aí já responde a pergunta da Elisângela aqui também, qual que é a premiação? A premiação é uma placa, né, doutora Tatiana? Que nós vamos entregar lá no dia 15 de dezembro, em local ainda a confirmar de acordo com o número de inscritos. E tem mais uma pergunta aqui do James Martins, tem um selo denominado Empresa Proética do Instituto Etos e CGU. Ele mandou até o link aqui,
no chat, quem tiver interesse de ver, e o Thales está com a mão levantada, Thales Viana, da Unilavras. Pode falar, por favor, Thales. Olá, boa tarde, doutora Cristiana. Eu queria, na verdade, só contribuir com a pergunta do Douglas. Ele perguntou se existe alguma legislação sobre compliance. Nós temos a lei anticorrupção, que traz essa menção, temos a lei de licitações, que traz como critério de desempate, e, recentemente, no dia 21 de setembro desse ano, nós tivemos uma lei, que é a Lei de Assédio Sexual, e ela prevê a inserção nos códigos de conduta do combate ao assédio sexual nas empresas. Prevê também um procedimento investigatório e um canal de denúncia. E é tudo que a gente está dizendo aqui nos nossos programas de compliance. Então, acho que acaba que tornou obrigatório para muitas empresas ter grande parte do que o compliance disciplina. Doutor Thales, qual que é essa lei do assédio? Essa eu não sabia. Como é que é o número dela? É Lei 14.457, de 21 de setembro. 457? Isso, De 2022, setembro? isso, 21 de setembro. O Obrigada, artigo viu? Vou 23. acrescentar aqui para nós. Muito obrigada. E tem prazo para adotar as medidas de 180 dias. Então, está correndo já. Obrigada. Excelente. O Douglas mandou mais uns 2 links aqui. Douglas, você quer comentar, por favor? Douglas, que está com a mão levantada, pode falar. Ué, será que ele não está conseguindo abrir o microfone? Oi. Oi. Desculpa, gente, estou falando aqui. Eu localizei no grupo do WhatsApp essas 2 leis, né, instruções normativas, que remetia àquilo que eu estava falando. Alguma coisa que o CGU vai avaliar a forma simplificada de verificar as microempresas e empresas de pequeno porte, e inclusive através de avaliação de integridade, e atualização dos programas de compliance a partir do decreto 11.129 de 2022. Então, eu deixei o link aí para a turma dar uma lida depois, né, ver em qual aplicação isso encaixa com a gente. Excelente, doutor Douglas. Eu até cheguei a fazer um contato na CGU para ver se eles teriam interesse numa parceria, mas para estar certificando as pessoas jurídicas de direito privado, né, sem finalidade lucrativa, que tem uma diferença, né? E aí, o que eles colocaram para mim, a gente até teve muito receio, que nós começamos o ano querendo esse projeto, né, Júlia? E buscamos esses parceiros e tentei essa parceria com a CGU, e ela demonstrou dificuldade de ter pessoas para analisar esses requisitos, né? Então, que ela não queria entrar ainda por hora nessa certificação em relação às fundações, né? Mas ficou em aberto, né? Nada impede que depois, né, uma vez nós fazer, né? Vamos ver como é que vai ser essa agora da premiação. Estamos todos, assim, inovando, né? e em seguida nós podemos pensar, como a doutora Tânia trouxe, né? Algo de certificação, o selo, né? Para frente. Obrigada. É isto. Júlio César, está com a mão levantada, por favor. Só queria fazer um comentário. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas parece que eu senti falta sobre indagações da proteção da privacidade, ao direito de privacidade, que é algo que impacta muito na governança, né, das instituições. Tem alguma coisa e eu não ouvi? Essa questão é relativa à LGPD, no caso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, como esse é um prêmio específico, né, dos programas de integridade, muito provavelmente, já tendo essa legislação, a questão da LGPD ela já deve constar
dentro do planejamento dos programas de integridade, né? Eu acredito. Então, a gente não quis especificar essa temática para não fugir do foco. Assim como eu mencionei, a gente estava com mais de 40 critérios inicialmente, e a gente estava entrando em vários pontos específicos, e esse era um deles, né? E aí a gente queria fazer uma coisa um pouco mais simplificada, até para facilitar, né, a participação das fundações, e bem focado, né, na questão do programa de integridade. Então, tudo o que era o primeiro critério de corte dos critérios que a gente utilizou, o que é lei, a gente não é premiável, é obrigatório. Então, foi a primeira coisa que a gente tirou. E a questão da LGPD, ela rodou aí, né, porque ela é obrigatória, ela não é um critério extra, vamos dizer assim, né, não é algo premiável, ela é básica, é obrigatório, então a lei tem que cumprir, né? O programa de integridade ainda não é obrigatório, então por isso a criação do prêmio para ele. Não foi isso, doutora Tatiana, professor Marcelo? Perfeito, perfeito. E para frente também nós podemos também buscar, né? A Júlia e eu, nós já estamos conversando sobre algo que envolva capacitação para ajudar as entidades também com relação à Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Como a gente conseguiu fazer em relação ao programa de integridade, tentar também, nós já temos até as pessoas, né, Júlia, para conversar, então isso é algo que nós pensamos para o ano que vem também, viu, doutor Júlia? Exatamente, está sendo trabalhado. O que me lembrou uma coisa, não sei se encaixa na pergunta do Júlio, mas seria interessante, eu não lembro se a gente chegou a fazer isso, a gente faz isso em relação tanto ao selo quanto ao prêmio, de nós que estamos recebendo as informações, ou seja, temos um compromisso, seguindo ao LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, para que essas informações não sejam, ou seja, sejam sigilosas somente para uso do prêmio. Eu acho que talvez isso a gente poderia equacionar, não sei se era essa questão, mas me lembrou essa outra questão, não sei se é o fato, mas acho que seria interessante também a gente adicionar, aqueles botõezinhos logo abaixo, né, dizendo nós, ou seja, que depois eu passo o modelo como é que a gente faz nos nossos, mas que existe um compromisso nosso, de quem está organizando esse processo, de que as informações são sigilosas, especialmente para a premiação. Acho que vale a pena a gente lembrar e adicionar isso, sim. Com certeza, para a segurança também de todos os envolvidos, né? Sim. A menção que fiz a isso é porque a autoridade nacional está galopando no sentido de estabelecer a forma de fiscalizar e, particularmente, de punir as entidades, né, como um todo, sejam elas de qualquer setor, né? Só por isso que eu fiz a referência a isso. Foi bom que me levou a outra coisa que ajudou. Foi ótimo. Isso aí. Mas alguém tem alguma outra dúvida? Quer esclarecer algum ponto? Eu quero parabenizar. Eu quero aplaudir mesmo. Estou na Fundação Pitágoras há décadas e com CAOTES há muitos e muitos anos, e sempre foi fazer mais do mesmo. Então, era fazer a receita e nada que você fazia mais ou que você buscava inovação, melhoramento, não circulava. Então, eu quero destacar, doutora Tatiana, que no pouco tempo que a senhora está, grandes avanços estão sendo feitos. E isso é bom para todas as fundações. Nós podemos conhecer umas às outras, ver quais parcerias podemos fazer, trocar figurinhas, né? Termos um alinhamento de boas práticas, de processos legais, de robustez, né, nas ações. O curso com a Fundação Dom Cabral foi sensacional. Deu para nós aqui da Fundação fazermos assim um checklist precioso de tudo que nós já tínhamos do nosso programa de integridade e aquilo que nós precisávamos refinar ou até mesmo inovar, jogar fora o que tínhamos e inovar. O diagnóstico do terceiro setor, estou ansiosa para conhecer a fundo, porque não existe, né?
a gente participa do GIF, a gente vê que não existe, todo mundo sabe quem é quem, mas a gente não sabe o impacto disso, né? O impacto social que nós fazemos, ele vale dinheiro. Então, quando nós fazemos parte de um grupo grande de educação, e os nossos números, eles são colocados na Bolsa de Valores como nossos impactos valem dinheiro, né? E o prêmio Integridade, eu acho que vale a pena, mesmo que nós não tenhamos todas os critérios aí redondinho, nota 10, é importante cada um de nós, cada fundação participar, para poder depois ir seguindo, e no próximo ano pode ganhar, ou no outro, não importa. Eu acho que a participação ela é fundamental para que nós possamos ser benchmark, né? Todas as fundações de Minas serem benchmark. Então, assim, eu quero parabenizar, eu estou me sentindo muito feliz com essa tríade, né, entre as fundações, o MP e a Fundamig. E a Fundamig na pessoa da Júlia, do Dr. Tomás, que estão sempre à frente buscando essas melhorias. Então, eu queria até ter enviado um e-mail antes, mas estou aproveitando a oportunidade para aplaudir, viu? E gratidão, porque vocês estão arrasando. Doutora Tânia, nós é que agradecemos demais, e eu vou te falar assim, que eu nunca tive uma área de atuação como a do terceiro setor, é a melhor que tem. Aqui a gente convida, esforça, mas as entidades vêm com esforço maior ainda, com a dedicação maior ainda, né? Então, assim, os resultados é que eles acontecem porque as entidades realmente são muito empenhadas. Então, é bom demais de trabalhar com os senhores, viu? E a gente faz isso também para melhoria, né? E para aproximação nossa, e para melhoria mesmo, para profissionalização. Já sabemos que os senhores, assim, têm aula para nos dar, né? Igual a gente já até disse aqui da Júlia, a Júlia me ensina, acho que nós todos nos ensinamos, o importante é nós somarmos esforços aí, para a gente conseguir atender melhor a sociedade para a qual nós trabalhamos, né? E o Ministério Público também, através do CAOTS, fica sempre à disposição para as necessidades, como foram trazidas algumas aqui, eu já registrei, né? Para a gente poder tentar atender para o futuro, porque a gente trabalha para os senhores, né? Tá bom? Muito obrigada aí por tudo. Agradecer também, Tânia, em nome de toda a equipe de diretoria da Fundamig. Fundação Pitágoras é parceira nossa de primeira hora, né, e a gente já tem uma trajetória, né, Tânia, de também alguns anos, e é maravilhoso contar com a sua parceria, com a sua confiança sempre. Então, já que não temos outras mãozinhas levantadas, nem perguntas aqui, eu queria pedir licença para a doutora Tatiana e o professor Marcelo, para só aproveitar para fazer um convite rápido, né? O professor Marcelo falou lá no início, na fala dele, sobre a importância de fomentar a cultura de doação no Brasil. A gente está chegando muito perto do dia de doar, que é dia 29 de novembro esse ano, né? Uma data flutuante por causa do dia da Black Friday. Esse ano vai ser comemorado dia 29. A Fundamig já pelo segundo ano consecutivo está liderando a campanha do Dia de Doar em Minas Gerais, é a hashtag DoMG, né? E esse ano a gente vai fazer um evento presencial, a gente convidou outras organizações para formar uma coalizão junto com a Fundamig e vamos realizar um evento presencial dia 11/11, que também é dia do idealista, então a gente está trazendo também mais esse movimento para somar forças também com o movimento Minas 2032, também com o pessoal do COEP Minas, né? E a gente vai realizar esse evento no Espaço Vão do Diário do Comércio, dia 11/11 às 16 horas. Vai ser uma programação super diferente, super inovadora, com algumas mesas, alguns espaços de diálogo orientado, tá bem legal. A gente vai falar sobre captação no metaverso, para já ir botando o pezinho nesse mundo novo aí, né? Temos também fala sobre captação empoderada, sobre liderança comunitária,
sobre transparência, a importância da transparência para a captação de recursos. Temos um público bem qualificado, é um evento pequeno, para até 50 pessoas, então quem tiver interesse de comparecer e não tiver feito a pré-inscrição ainda, eu vou colocar aqui no chat também como que faz para se inscrever e participar desse evento com a gente. Vai ser o lançamento da campanha desse ano, né, e depois a gente vai continuar, é só um início no dia 11, a gente vai ter uma mobilização bem intensa até o dia 29, com alguns eventos online, para incentivar a doação para as organizações que estão com a gente, tanto na coalizão quanto associadas à Fundamig. Então, fica aí o convite, aproveitando aqui essa oportunidade. E agradecer, né, em nome da Fundamig, da nossa diretoria, primeiro pela parceria do Ministério Público, pela parceria do Instituto Doar, o professor Marcelo que topou esse convite, agradecer a presença de cada um que está aqui, né, participando, já um bom tempo, já quase 16 horas, a gente ocupou quase totalmente o tempo da live, e seguimos à disposição, né? Vai ser enviado, então, anotei aqui 2 para-casas, né? Enviar o link para o aplicativo, que compila os PDFs em um único documento, e também todo o formulário completo em PDF, nós vamos disponibilizar tanto aí nos grupos, quanto na descrição do vídeo, que vai ficar disponível lá no canal do YouTube da Fundamig. Então, se alguém não receber, porque não está em algum grupo, tem aí os nossos contatos, é só cobrar da gente, a gente manda novamente. E estamos à disposição, relembrando que o canal oficial para Tira Dúvidas do prêmio é o e-mail prêmiointegridade@fundamig.org.br. É isso. Aí queria passar agora a fala para a doutora Tatiana e o professor Marcelo para encerrarem aí a live para a gente. Pode primeiro, professor Marcelo. Eu posso ir primeiro, rapidamente, eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar Minas Gerais como um todo, vocês que estão mais uma vez na vanguarda, como eu já disse. Eu estou muito animado com o que vem pela frente, né, com o que a gente pode aprender também dessa experiência, porque não é só um processo, então, que a gente entrega algo pronto, a gente vai aprender muito disso, e é uma honra, então, participar disso. Agradeço mais uma vez o convite da Júlia, da Fundamig, e conhecer também a doutora Tatiana, que é uma guerreira, como já se vê e já foi elogiada, inclusive. Passo a bola para ela. Doutor Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de te conhecer, né, de participar de várias reuniões em conjunto, de trabalharmos juntos, né? A Júlia aí, uma parceira diária, né, Júlia? Muito obrigada por tudo, por tornar possível aí esses bons trabalhos que nós fazemos em prol do terceiro setor. E que nada aconteceria se não fossem as entidades presentes, né, fazendo o esforço aí de estar conosco a tarde toda. Agradeço a cada um dos senhores aqui e deixo o CAOTS, né, de portas abertas para sugestões, para dúvidas, para esclarecimentos também, para o que for necessário, né, telefone, e-mail. Se os senhores quiserem também, eu posso colocar aqui no chat, né? E pedimos também que as dúvidas com relação ao prêmio de integridade sejam nesse e-mail específico, mas outras questões que queiram ser tratadas, né, no setor, que a gente tem a página também do Ministério Público, do CAOTS, nós temos colocado lá no Instagram todas as novidades também, e estamos abertos a sugestões aí para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada e muito prazer. Isso aí, boa lembrança, doutora Tatiana. Quem não segue ainda o CAOTS e a Fundamig no Instagram, nas outras redes sociais, Facebook, LinkedIn, quem não está inscrito para receber os informativos, faz lá a inscrição, passa a seguir para ficar sempre acompanhando em tempo real as atualizações e as novidades. Uma ótima tarde a todos e estamos à disposição. Um abraço, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, o telefone do CAOTS aí, tá, pessoal? Obrigado, parabéns a todos. Tchau. Um grande abraço. Obrigada, Almitas. Obrigada. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Obrigada.
Bom, Obrigado. começamos pontualmente, estamos encerrando pontualmente. 15h55, com 5 minutos de extra. Nós estão parecendo europeu, estão parecendo o colega do Marcelo Stravis lá, né? Não é? Estamos de parabéns. Aprendendo com ele, né, Júlia? Obrigado por você. Isso mesmo. Um abraço para todos. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada, Rose. Participou. Obrigada, abraço. Rose, obrigada por tudo, Abraço. viu? Obrigada. Uhum.